No vídeo de hoje eu quero falar a respeito de uma das chaves para a interpretação bíblica. Não apenas para a interpretação, mas para a devida conexão entre Antigo e Novo Testamento. Nós temos sempre declarado que a palavra de Deus, para ser entendida, precisa ser entendida no seu todo. Mas muitas vezes, na hora de juntar as peças do quebra-cabeça, de fazer a relação do todo, as pessoas se perdem num ponto fundamental, que eu diria ser essencial para a interpretação bíblica e na ligação entre Antigo e Novo Testamento. E esse assunto, essa chave, é o tema não só desse vídeo, mas também do próximo. Vou apresentar esse conteúdo em 2 vídeos complementares, falando sobre mudança de lei. Nessa primeira parte, eu quero te ajudar a entender alguns fundamentos essenciais para a construção desse entendimento. E na segunda parte do vídeo, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre a parte prática em cima dessas conclusões a que chegamos. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero começar a destacar, quando consideramos que a Bíblia tem Antigo e Novo Testamento, Velha e Nova Aliança, nós precisamos entender que o livro de Hebreus, por exemplo, que enfatiza muito a superioridade de Cristo, o seu sacerdócio em relação ao sacerdócio anterior, a diferença da nova em relação à antiga aliança, da graça em lugar da lei, que apresenta Moisés do Antigo Testamento sendo fiel na casa de Deus como servo, mas Jesus como filho, ou seja, em toda essa linha de pensamento que Hebreus o tempo todo está destacando a superioridade do sacerdócio de Cristo, há um destaque a respeito de mudança de sacerdócio. Esse é o primeiro tópico que eu quero começar explorando. No Antigo Testamento, nós temos desde Adão na criação até a lei de Moisés, nós vemos que sacerdotes aparecem espontaneamente. Eles se levantam, eles decidem ser, temos pessoas que são caracterizadas de sacerdotes de Deus, outros não necessariamente, são sacerdotes pagãos, mas não há uma ordem estabelecida para o culto, para o funcionamento do sacerdócio, embora ele apareça lá. Mas é a partir da lei de Moisés que o sacerdócio é regulamentado e a partir de ali nós temos Arão, sua casa, os seus familiares da tribo de Levi oficiando no sacerdócio. Mas, em Hebreus, no capítulo 6, nos versos 19 e 20, nós lemos: temos essa esperança por âncora da alma, segura e firme, que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O autor mistura a linguagem do tabernáculo, que diz respeito ao sacerdócio anterior, e fala de Jesus entrando não literalmente nesse tabernáculo, mas naquilo que ele simboliza. Aliás, nos capítulos seguintes ele vai apresentar muito dessas figuras do tabernáculo como sendo alegorias, parábolas para a época presente, para a nova aliança. E ele fala a respeito de Jesus entrando nesse lugar para oficiar como sacerdote. Mas ele não é sacerdote, segundo a ordem de Arão, da casa de Levi. A Bíblia o apresenta com uma citação de um texto profético, messiânico do Antigo Testamento, dizendo que ele é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A partir do momento que o capítulo 6 de Hebreus termina com essa construção, lembrando que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, essas divisões são posteriores, mas só para que você entenda a construção do raciocínio. O capítulo 6 termina apresentando Cristo em uma nova ordem sacerdotal. O capítulo 7 inicia falando sobre Melquisedeque, sobre suas figuras, e vai falar da substituição do sacerdócio. Onde? No capítulo 7, no verso 12, a Bíblia diz assim: pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei. Então aqui nós temos 2 mudanças a serem consideradas. A primeira é a mudança de sacerdócio. E a Bíblia está dizendo que o sacerdócio de Levi passa por uma substituição e no lugar dele entra o sacerdócio de Cristo. O sacerdócio levítico araônico pertencia à antiga aliança, o sacerdócio de Cristo pertence à nova aliança. Mas com essa mudança de sacerdócio, o que é que acontece? A Bíblia diz, necessariamente acontece mudança de lei. Mudou o sacerdócio, muda a lei. Entender mudança de lei, repito o que eu falei anteriormente, é uma das maiores chaves na compreensão das Escrituras. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas tentando aplicar princípios da lei de Moisés no Antigo Testamento, hoje na Nova Aliança, num lugar onde eles não cabem. Porque o Novo Testamento nos apresenta uma reforma, e nós vamos falar a respeito disso.
Mas também vejo pessoas, em nome dessa reforma, descartando aspectos da Bíblia lá do Antigo Testamento que não eram para ser descartados, porque o Novo Testamento os sustenta. Mas, de repente, ele simplesmente generaliza e diz, não, tudo aquilo terminou. E essa falta de entendimento, essa falta, né, não só de equilíbrio, mas da capacidade de ser preciso na compreensão do que muda, do que não muda, que tem atrapalhado a muitos. Então, nós precisamos ter o devido entendimento. Me lembro que anos atrás eu estava ensinando a respeito de obediência, e uma pessoa depois me confronta e diz, o senhor está por fora da revelação divina, né? O senhor nunca leu o que a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 10, versículo 4? Eu falei, olha, eu não só li, como sei de cor. O texto diz que o fim da lei é Cristo. Ele falou, você não percebeu o furo da sua lógica? Eu falei, não. Ele falou, o senhor está pregando sobre obediência. Só existe obediência onde tem lei, onde tem algum mandamento. Era uma lógica tão simples, eu diria até infantil, que não tinha nem o que lutar ou refutar. Falei, e ele falou, como é que o senhor está pregando obediência se a Bíblia diz que não tem mais lei? Naquele momento eu falei, amigo, para. Eu acho que nem você parou para pensar na lógica que você está propondo. Eu falei, o apóstolo Paulo, que está comunicando o que comunicou, era um cara de uma mente mais brilhante do que a minha e a sua junto, e ainda falava debaixo da revelação do Espírito Santo. Então, se você falar que o Paulo está comendo bola, já é uma ofensa para a mente brilhante dele, numa lógica tão simples. Agora, você querer dizer que o Espírito Santo, que o inspirou, está fazendo isso, é pior. Não, eu falei que você está fazendo, não, ele falei, dá na mesma. Por quê? Se Paulo falou que você está achando que ele falou que o fim da lei é Cristo significa o fim de todo e qualquer tipo de lei, então é óbvio que eu vou concordar com você que não existe mais obediência. Mas aí você olha para mim e diz, por que você está pregando obediência se não tem lei? Mas não foi o próprio Paulo, falei, 90% de tudo aquilo que eu fundamentei sobre obediência não são declarações de Paulo. Eu falei, você acredita que o Paulo que ensina que não tem mais lei e logo concorda com a lógica que então não tem mais obediência, ele iria falar tanto sobre obediência? Não seria completamente ilógico e irracional se a gente seguir nessa sua linha? Não é justamente a defesa da lógica que você está me propondo que deveria fazer a gente parar para pensar que não foi isso que Paulo disse? Eu falei, da onde você tirou que não tem mais lei? Eu falei, Paulo em Romanos 13 nos ensina a obedecer às autoridades, às leis civis. Se não tivesse mais lei, a gente não tinha que obedecer nem isso. E eu brinco quando falo sobre o assunto que estaria instalada a anarquia gospel. A gente teria voltado à época dos juízes que cada um fazia conforme bem lhes parecia. Eu falei, Paulo não entendeu isso. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, no verso 21, ele pontua com clareza, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Eu falei, como que alguém que está pregando que não tem mais lei nenhuma vai explicar que ele não está sem lei? Vai explicar debaixo de qual lei está? Eu falei, então, meu querido, você entendeu Paulo errado. Falei, nós só temos duas possibilidades. Ou você não entendeu Paulo, ou Paulo não entendeu ele mesmo. Falei, eu prefiro acreditar que você não entendeu Paulo. Aí ele olha para mim e disse, não é fim de lei é o quê? Eu falei, é fim de lei. Só não é o fim de todo e qualquer tipo de lei. Paulo está falando do fim de uma lei específica. Quando eu falei isso, ele me pergunta, e que lei seria? A minha vontade nessa hora é dizer, você tinha que ter lido mais do que Romanos 10,4, tinha que ter lido Romanos todo, tinha que ter lido a Bíblia toda. Então, nós precisamos de um entendimento maior, abrangente, para não distorcer o que a Escritura diz. Porque é a própria Bíblia que explica a Bíblia. Então, o que significa o fim da lei a Cristo? Paulo está falando do fim de uma lei específica. Agora, se ele está deixando claro que não deixou de ter lei, então a lei que terminou foi substituída por alguma outra lei que entra no lugar da que começou, e é disso que Hebreus capítulo 7, verso 12 está dizendo, onde a mudança de sacerdócio, a mudança de lei. Então, quando Paulo fala da lei de Moisés, é dessa lei que ele está falando, esse é o contexto lá de Romanos 10,4. Quando ele diz, porque o fim da lei é Cristo, se referindo à lei de Moisés, é porque, junto com o sacerdócio da antiga aliança, havia uma lei que o regia. Quando esse sacerdócio chegou ao fim, aquela lei também chegou ao fim. Mas quando Cristo estabeleceu um novo sacerdócio, então uma nova lei foi estabelecida. É aí que você vai entender a declaração de Jesus em João, no capítulo 13, verso 34, um novo mandamento vos dou. Né? Um novo mandamento. É aí que você vai entender Paulo falando sobre não estar sem lei, mas debaixo da lei de Cristo, porque uma nova lei foi instituída. Deixe-me fazer alguns comentários sobre essa questão da mudança de lei. Em primeiro lugar, a Bíblia não diz extinção de lei, como se não houvesse lei nenhuma. Não diz aniquilação de lei. Não diz desaparecimento, diz mudança. Então, obviamente, uma cessa, mas outra inicia.
nós temos o fim de uma, mas não o fim de todas. E para entender a substituição, nós precisamos entender alguns fundamentos bíblicos. Então, se o primeiro alicerce aqui foi apresentar a ideia e o conceito de mudança de sacerdócio, o segundo diz respeito ao caráter temporário da lei. Ou seja, a lei de Moisés tinha prazo de validade. Há vários textos que apontam isso com clareza. Em Gálatas 3,19, Paulo pergunta: qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Até que é o prazo de validade. Quem é o descendente a quem se fez a promessa? O artigo definido, não um qualquer, está falando de Cristo. Ou seja, com a vinda de Cristo, nós teríamos o prazo de validade, né? Se cumprindo a lei anterior, expiraria. A Bíblia está falando dessa mudança. Em Hebreus, no capítulo 8, no verso 13, quando a Bíblia está falando de antiga e nova aliança, ela diz, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então haveria cessação da lei de Moisés. Em Hebreus, no capítulo 9, nos versículos 9 e 10, a Bíblia falando dos ritos cerimoniais da lei, diz assim, é isso uma parábola para a época presente. E segundo essa, se oferecem tanto dons quanto sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Então vem a leitura no verso 10, a ótica, a perspectiva da nova aliança sob a antiga lei e seus ritos cerimoniais, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno da reforma. Abluções eram banhos, ritos de purificação. Então a Bíblia chama isso hoje de ordenanças da carne, baseada em comida, bebida, abluções, impostas só até um tempo de reforma. Se teria tempo de reforma, obviamente isso mudaria. É aí que faz sentido a declaração de Efésios capítulo 2, verso 15, quando diz que Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Então, a lei de Moisés tinha prazo de validade. E as declarações de Jesus, não só um novo mandamento vos dou, de João 13,34, mas o que ele repete por pelo menos 6 vezes no Sermão do Monte, embora não tenha feito isso só lá ele fez com frequência, ouviste o que foi dito aos antigos, e aí ele citava a lei de Moisés. Eu, porém, vos digo, e aí ele ensinava algo diferente, né? Essa mudança no ensino de Jesus só faz sentido quando entendemos essa mudança de lei e entendemos que a mudança de lei ocasionada pela mudança de sacerdócio é porque o primeiro sacerdócio e, obviamente, a sua lei, eles tinham prazo de validade. Essas declarações de Jesus só se justificam quando há mudança de lei. Agora, o que eu e você precisamos entender é que desde o início em que a lei foi entregue por meio de Moisés, Deus já deixou claro que haveria mudança de lei e Deus anunciou e prometeu um novo legislador. Em Deuteronômio, no capítulo 18, no verso 15, nós lemos o seguinte, o Senhor seu Deus, isso são palavras de Deus a Moisés, que Moisés repetiria para a nação de Israel. O Senhor seu Deus fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. O que significa essa declaração de Moisés? Um profeta semelhante a mim. Eu já disse antes, isso não é um adjetivo que Moisés se autoimpôs, ele ouve de Deus, está repetindo. Então Deus está dizendo, eu vou levantar um outro semelhante a você, do seu nível. O que é que Deus está dizendo? Que Moisés não estava no nível dos demais. Moisés se destacava. Em Números 12:6, por exemplo, o próprio Deus diz, se há profeta no meio de vocês, eu, Senhor, me faço revelar a ele por meio de sonhos, de visões, de enigmas. Mas ele diz, com Moisés, meu servo, não é assim. Com ele eu falo face a face, como um homem fala ao seu amigo. Primeira coisa, distinguia Moisés, uma linha de comunicação direta com Deus. Segundo, ninguém operou em todo o Antigo Testamento sinais, milagres e prodígios como Moisés. Mas terceiro, a diferença entre Moisés e todos os demais profetas não era só a linha de comunicação e o nível dos sinais, mas o papel que cada um cumpriria. Enquanto a maioria dos profetas falavam para confrontar pecados, né, para anunciar eventos futuros, fossem juízos ou livramentos divinos, para falar a respeito do Messias da sua obra, Moisés foi o único que Deus alçou ao patamar de um legislador, ou seja, comunicou a lei na qual o povo haveria de andar. E Moisés está dizendo, Deus vai levantar um outro semelhante a mim. Portanto, ele tinha que necessariamente ter pelo menos essas 3 coisas. Primeiro, uma linha de comunicação diferenciada, sinais, prodígios e milagres nunca antes visto, e vir como um legislador. O que é que se entendeu a partir dessa declaração de Moisés? Que isso era uma profecia messiânica. João, por exemplo, ele dá o tom desde o início do seu evangelho no cumprimento dessa profecia em relação à pessoa de Jesus.
Quando perguntam para João Batista, em João 1, de 19 a 21, você é o Cristo, que significa Messias? Ele diz não. Você é o Elias, aquele do final da profecia de Malaquias? Né? Também não. Aí perguntam para ele, você é o profeta? A expressão o, artigo definido, não um qualquer. Eles estão perguntando, você é aquele de quem Moisés falou? E diz, também não. Né? Na minha cabeça, imagino que é o do lugar de João Batista, diria, eu só sou o precursor, o homem está chegando. Então, logo, os primeiros discípulos de Jesus, no encontro, começam dizendo entre si, achamos aquele de quem Moisés falou. Se referem a Jesus como sendo aquele de quem Moisés tinha dito. João segue essa narrativa no seu evangelho, falando não só das declarações dos discípulos de Jesus, mas das pessoas que ouviam tanto o ensino, como testemunhavam os milagres de Cristo. Em ocasiões diferentes, com um e com outro exemplo, as pessoas dizem, esse é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Mas quem pontua isso com clareza é Pedro. Atos capítulo 3, versos 22 e 23, pregando a respeito de Jesus, Pedro diz, porque Moisés disse, o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo o que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. Quando Moisés anuncia um outro profeta semelhante a ele, implica aquelas três coisas. Uma linha de comunicação diferenciada, sinais, prodígios e milagres diferenciados e também o fato de que viria como um novo legislador. Então, quando Moisés, o primeiro legislador, está dizendo Deus vai levantar um outro, ele já está anunciando que haveria mudança de lei e que um novo legislador chegaria. Quem é ele? Cristo. Quando Jesus chega dizendo, o novo mandamento vos dou, ele está dizendo, eu sou o legislador esperado. Tinha uma linha de comunicação diferenciada e como? Ele mesmo diz, eu só falo aquilo que eu ouço meu pai falar. Tinha sinais, prodígios e milagres nunca antes vistos e como? Em João 9 nós vemos o cego de nascença curado testemunhando. Nunca se ouviu falar que alguém antes tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Agora, Jesus vem como legislador indiscutivelmente. Ele vem trazer e estabelecer uma nova lei. Então, quando entendemos toda a preparação bíblica nessa direção, nós precisamos reconhecer que em Cristo se efetiva a mudança de lei e o caráter temporário, transitório da lei de Moisés, seu prazo de validade se cumpre. Aliás, deixa eu fazer aqui um comentário. Algo que se tornou muito comentado praticamente no Brasil todo, aí, recentemente, eu vi gente falando disso em todo lugar, foi uma disputa sobre haver ou não haver a necessidade de uma atualização na Bíblia. E um dia alguém me perguntou, pastor, o que é que o senhor tem a dizer a respeito do assunto? Eu falei, olha, não muito. Ele falou, dá para compartilhar ou não muito? Eu falei, dá. Eu falei, se em algum momento na história houve atualização da Bíblia, da palavra de Deus, falei, foi quando o verbo se fez carne. O cara, como assim? É porque Jesus era a palavra? Eu falei, não só isso. Ele vem justamente para estabelecer uma nova lei. Ele veio trazendo reformas, como diz o livro de Hebreus, até o tempo da reforma. Ele não apenas mudou mandamentos, ele ajustou, ele ampliou outros, ele realmente mexeu em toda a estrutura. Quando eu falei isso, ele arregalou os olhos preocupado. Peraí, pastor, isso não abre um precedente, uma jurisprudência, tipo, se houve uma mudança, não pode ter outra? Eu falei, de jeito nenhum. Ele falou, como não? Se o senhor está admitindo que teve uma, então tem espaço para ter outra. Eu falei, de forma alguma. Falei, porque a única que houve, ela foi prevista pela própria lei. Quando Moisés está dizendo, Deus vai levantar um outro legislador, e ele diz, a ele vocês devem ouvir, ele está dizendo, quando ele chegar e trouxer a nova lei, ouçam ele, não a mim, ele já estava anunciando a atualização. Agora, quando Jesus vem cumprindo essa palavra, ele anuncia alguma reforma ou atualização? Ele anuncia a vinda de algum legislador? Não. E não só não faz isso, como pelo contrário, ele garante, passaram os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Por quê? Porque não há mais nenhuma atualização para acontecer. A única prevista pela própria lei já aconteceu. E nós precisamos entender por que havia necessidade de uma única atualização dentro da construção da revelação do próprio Deus. E porque essa única tendo se cumprido, não requer a necessidade de nenhuma outra. Tudo isso é parte de um plano claramente revelado na Escritura. Portanto, para que a gente entenda o caráter transitório e a mudança, nós precisamos entender aquilo que determina o caráter transitório da lei, temporário da lei, que é o seu caráter profético. Esse é o terceiro aspecto que eu quero chamar a sua atenção. Jesus diz em Mateus, no capítulo 11, no verso 13, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Os profetas profetizaram, nós entendemos, mas Jesus está dizendo que a lei também profetizou.
E quando ele usa a expressão até João, até de novo é o prazo de validade. Mas por que ele está colocando João Batista aqui no circuito? Né? Nós vemos Gálatas dizendo até que viesse o descendente, nós vemos que essa mudança se dá em Cristo. Mas quem era João Batista? O precursor de Cristo. Quando é que o ministério de Jesus começa? Porque nós falamos que quando há mudança de sacerdócio, a mudança de lei. Quando você olha o Evangelho de Lucas, no capítulo 3, ele nos mostra que Jesus tinha 30 anos de idade quando iniciou o seu ministério. Quando a Bíblia atribui esse início? No momento em que Jesus é batizado por João Batista, seu precursor. João publicamente testemunha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na sequência, a voz do Pai Celeste faz ouvir de forma audível, dizendo, esse é meu filho amado em quem me comprazo. É a partir desse momento que Jesus sai e inicia o seu ministério. Ali, no início do ministério, em lugar de ministério, leia-se sacerdócio. Com mudança de sacerdócio, nós temos mudança de lei. É por isso que a partir desse momento, você vai ver Jesus ensinando de uma forma que é divergente da lei de Moisés. Ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Né? Ele, obviamente, está apresentando uma reforma da lei, uma mudança de lei. Ele não apenas apresenta isso na forma de ensino, mas, como veremos daqui a pouco, na maneira de se conduzir, Jesus deixa de levar a sério a literalidade de alguns mandamentos da lei de Moisés. Mas para que a gente entenda isso, nós precisamos também entender a natureza da mudança. E o próprio Jesus a explica. Ele diz em Mateus, no capítulo 5, no verso 17, não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Ele pontua com clareza, não vim para revogar, mas para cumprir. Durante muito tempo eu não entendi essa declaração e aonde eu buscava explicação eu também não consegui o devido entendimento. Porque eu imaginava que a expressão eu vim para cumprir, que cumprir fosse obedecer. Então na minha cabeça, peraí, se Jesus além de não revogar a lei vigente, ainda vem para obedecer, ele veio garantir a continuidade dela. Só que tudo que nós construímos até agora mostra mudança de lei, e nem fizemos isso de forma exaustiva, fizemos isso de forma resumida. O Novo Testamento é claro sobre isso, mudança de lei indiscutível. Mas eu ia perguntar para as pessoas, gente, o que é que significa isso? Pastores, crentes mais maduros, professores de Bíblia, o que é que significa isso? Jesus dizia, eu não vim revogar, vim cumprir. O que é cumprir? Todo mundo dizia a mesma coisa, cumprir e obedecer. Quer dizer, mas se o que você está falando for verdade, então Jesus, além de não revogar a lei vigente, ele ainda vem garantir a continuidade através do cumprimento e do exemplo que ele está dando de que tem que cumprir. A turma dizia, não, houve mudança de lei. Eu falei, mas de acordo com o que você está falando, não. Ele dizia, não. Então o que nós estamos falando é que está errado. Mas que houve mudança, houve. Aí eu perguntava para as pessoas, então qual é o certo? Né? Como que a gente entende isso? E a maioria já me dizia honestamente, já não sei mais. Né? Alguns diziam, nem sabia que eu tinha dúvida, até você perguntar. Eu passei anos quebrando a cabeça com esse versículo, até descobrir que a resposta estava literalmente debaixo do meu nariz. Onde? No verso seguinte. Né? Aliás, sempre digo às pessoas, a melhor forma de entender declarações bíblicas é avaliando o contexto. Logo depois de dizer, não pensem que vim revogar a lei ou os profetas, em Mateus 5,17, não vim para revogar, vim para cumprir. O verso 18, que é a continuação, que inclusive começa com a conjunção explicativa, por quê, que liga um assunto com outro, né? Porque é uma palavra de ligação entre um raciocínio que vem sendo construído e a conclusão a que se chega. Jesus diz, porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem o i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. O que é que Jesus está defendendo? Eu não vim revogar a lei no sentido de descartar e jogar tudo fora. Ele está dizendo, eu vim para cumprir. Algo que as pessoas não entendem. Mesmo quando eu vejo, né, o ensino sobre a nova aliança substituindo a velha, a graça substituindo a lei, eu percebo que as pessoas, de fato, não parecem entender a visão completa. Muitos acreditam que quando passamos da lei para a graça, que houve uma mudança do plano. Eu quero te mostrar que o que aconteceu não foi mudança de plano, foi cumprimento do plano, e as coisas são completamente diferentes. Para ter mudança de plano, nós íamos ter que jogar fora os atributos de Deus, da onisciência e da presciência. Ué, se Deus conhece tudo e conhece tudo de antemão, como é que ele vai aplicar um plano que falha e que no meio do caminho precisa ser ajustado e corrigido? Né? E seria dizer que Deus não tem a capacidade de prever, que Deus erra, e seria confrontar tudo o que a Bíblia ensina sobre o caráter de Deus. Então não pode ser mudança de plano. O que nós precisamos entender é que no meio do caminho a mudança de lei é parte do cumprimento do plano. E só faz sentido quando você entende o caráter profético da lei. Jesus diz, a lei profetizou até João. Então ela tinha um caráter profético. Quando Jesus diz, não vim revogar, eu vim para cumprir, essa ideia da palavra cumprir, do verso 17, tem que ser entendida de acordo com a do 18.
Ele diz, até que o céu e a terra passem, nenhum tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Se cumpra no verso 18, tem o sentido de obedecer? Não, porque a lei não se obedece. Então qual o sentido? Ali é cumprimento profético. Então, se no verso 18 Jesus está falando de cumprimento profético, por que é que no verso 17 nós achamos que ele está falando de obediência? Então vamos entender, Jesus está dizendo, não vim revogar, não se trata de mero descarte. Jesus está dizendo, eu vim cumprir tudo aquilo que a lei anuncia profeticamente a meu respeito. Eu não vim jogar fora algo que simplesmente vai se tornar agora descartável. Ele diz, eu vim cumprir algo que é profético e me anuncia. Então, nós precisamos ter a perspectiva bíblica correta e entender que em todo o Antigo Testamento nós temos uma preparação para a chegada das verdades do novo, da nova aliança, que nos seriam reveladas em Cristo. Por exemplo, Paulo escrevendo aos Gálatas diz que quando Deus prometeu a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, ele estava pré-anunciando o evangelho a Abraão. Ainda nem temos a lei de Moisés, que seria dada ainda no futuro, mas Deus já está de olho lá na frente no quê? Na chegada do evangelho. Em Gálatas 3, nos versos 23 e 24, Paulo diz, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, nela encerrados para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. Deus não mudou de ideia sobre a lei para pensar, improvisar a fé depois. A Bíblia diz, antes da fé vir, nós somos colocados sob a lei para essa fé que no futuro seria revelada. No verso 24 ele diz, de maneira que a lei se tornou nosso guardião, nosso aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Né? Quando olhamos essas declarações bíblicas, faz sentido que havia toda uma preparação. E a conclusão, o cumprimento disso tudo se dá em Cristo. Em João, no capítulo 5, no verso 39, ele diz, examinai as Escrituras, e são elas que testificam a respeito de mim. Né? O que é que Jesus está falando? Sobre um princípio na teologia, chamamos de convergência bíblica. Tudo converge para a pessoa de Jesus e se cumpre nele. Então, quando você entende que a lei tem caráter profético, aliás, é isso que Hebreus 10:1 diz, que a lei não tem a imagem exata das coisas, e sim a sombra dos bens vindouros. Quando entendemos o que é sombra, por exemplo, se você projeta a mão sobre uma superfície, como a mesa que tenho aqui à frente, com a luz vindo de cima, você vai perceber a sombra embaixo. A sombra é a imagem real? Não. Ela não tem a cor da pele, não tem a textura, não tem o efeito 3D, o redondinho dos dedos, mas carrega similaridades. E como? Quando você olha a mão e a sombra, você vê a mesma quantidade de dedos, a mesma disposição, o dedão para um lado, o dedo minguinho para o outro. Por quê? Porque, de fato, há uma grande similaridade, mesmo sem ser a imagem real. Mas quando você olha a mão e a sombra, você consegue relacionar uma coisa com a outra na hora. Por quê? Porque as duas estão no seu campo de visão. Mas mesmo se a mão saísse do campo de visão e você olhar só a sombra da mão, você ainda relacionaria com a mão? Sim, porque mesmo fora do campo de visão é uma figura conhecida. Mas imagina agora que algo fora do campo de visão, um objeto que você não conhece, projeta uma sombra, você jamais entenderia a sombra até que esse objeto entrasse no campo de visão. A Bíblia está dizendo, a lei não era a imagem real, era apenas a projeção de uma sombra. Que sombra é essa? O que projetava a sombra? A Bíblia diz bens vindouros. Tudo aquilo que se concretizaria em Cristo, na nova aliança, projetava do futuro para o passado sombras, figuras proféticas. Então Jesus chega cumprindo. Por exemplo, João Batista anuncia Jesus, diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é que ele queria dizer? Ele não estava fazendo uma declaração literal. Eu, quando criança, imaginava Jesus um cordeirão em pé, vestido de gente. Os adultos entenderam a analogia. Ele está dizendo assim como por séculos, séculos e séculos. Nós temos visto um animal inocente morrer em nosso lugar, nos substituindo para o perdão dos nossos pecados. Esse homem veio substituir. A partir do Novo Testamento, você não tem mais o sacrifício de animais. O que é que nós entendemos? Jesus diz, não vim revogar os sacrifícios, eu vim cumpri-los. A lei tinha caráter profético. Por isso, a partir do momento que se cumprisse em Cristo, ela não teria necessidade de continuação. Aqui nós temos o fundamento inicial da mudança de lei, porém, não a compreensão toda. No próximo vídeo, nós vamos seguir na compreensão dessa visão de mudança de lei, para que a partir disso possamos compreender melhor toda a Escritura. Nesse vídeo eu quero continuar o assunto de mudança de lei iniciado no vídeo anterior. Essa é a parte 2. Se você chegou aqui sem ter assistido a parte 1, eu vou pedir para você pausar esse vídeo, acessar o link no descritivo, ver primeiro, né, assistir primeiro a parte 1, porque fará todo o sentido na construção que nós estamos apresentando
então você continua nesse vídeo. E esses dois fundamentos são muito importantes para verdades que serão apresentadas, para a compreensão das verdades que serão apresentadas nos próximos vídeos. Então vamos lá. No vídeo anterior falamos a respeito da mudança de sacerdócio, do sacerdócio levítico na Antiga Aliança para o sacerdócio de Cristo na Nova Aliança. Mostramos que a consequência da mudança de sacerdócio é mudança de lei, porque Hebreus 7,12 diz que onde há mudança de sacerdócio, necessariamente também há mudança de lei. Para entender a mudança de lei, falamos que a lei que regia o sacerdócio anterior, que era a lei de Moisés, ela tem prazo, ou tinha prazo de validade, expirou, e ela foi substituída por uma nova lei, chamada Lei de Cristo. Quando entendemos a mudança de lei, precisamos admitir que então a lei anterior tinha prazo de validade, tinha caráter temporário. Mas ao estudar isso, nós também vimos que a razão de ser do caráter temporário era o seu caráter profético. E mostramos que, entre outras coisas que dão à lei o caráter profético, é que ela falava por meio de sombras, por meio de figuras. Eu quero ampliar um pouquinho esse assunto abordado no final do vídeo passado, então seguimos adiante. Quando falamos a respeito das sombras da lei, Hebreus 10:1 diz, ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros e não a imagem real das coisas. Colossenses 2:16, 17 diz, portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dias de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Nos dois textos, nós vemos relação com a lei e seus ritos cerimoniais, nós vemos a menção de que eles eram sombras, e nos dois nós vemos que essas sombras eram sombras de bens vindouros, ou coisas que haveriam de vir. O que é que nós entendemos a partir disso? Né? Quando a Bíblia diz que a lei não tem imagem real, como está lá em Hebreus 10:1, mas a sombra, o exemplo que eu dei no vídeo anterior e repito é, imagine a mão sendo projetada como, né, sobre uma mesa que eu tenho aqui adiante de mim. O que nós vemos, por conta da luz que vem de cima, é a projeção embaixo da sombra, que não é a imagem real da mão. Ela é plana, não tem o efeito 3D, nem o redondinho dos dedos, ela não tem cor, né? Na sombra não tem a textura da pele, por exemplo, mas é muito similar, porque tem a mesma quantidade e disposição de dedos. Quando a Bíblia usa esse exemplo, está dizendo que o que você tinha na lei não era imagem real. A imagem real estava no futuro. Agora, esses bens futuros, que seriam concretizados só em Cristo quando ele viesse, projetavam do futuro para o passado sombras. O que eram essas sombras? Codificações proféticas daquilo que Deus estava fazendo. Falei no vídeo anterior que a mudança de lei para graça não é uma mudança no plano de Deus. Jesus não veio alterar o plano, Jesus veio cumprir o plano, porque tudo o que ele fez foi previsto, anunciado e profetizado pela própria lei, pela própria Escritura. No entanto, o exemplo que eu dei é, quando olhamos para a mão e a sombra, a gente vê uma conexão imediata entre as figuras, são similares. Porque os dois estão no campo de visão, é fácil relacionar. Mas eu também disse, no exemplo do vídeo anterior, que se tiramos a mão do campo de visão, mesmo sem vê-la, ao olhar para a sombra, a gente sabe sombra do que é, porque a mão é uma figura conhecida na nossa mente. Nós já temos a imagem mental, mesmo se ela não estiver no campo de visão. Mas se nesse exemplo, você trocar a mão por um objeto desconhecido e o objeto desconhecido está fora do campo de visão, o que você vê sendo projetado não pode ser entendido. Quando será entendido? Somente quando aquilo que o projeta entrar no campo de visão. Então a gente pode fazer a relação. Era isso projetando a sombra, porque então nós vamos ver a semelhança. Durante a revelação do Antigo Testamento, eles viam sombras, mas não enxergavam o que as projetava. Quando isso se tornou claro? Quando tudo se concretiza em Cristo a partir da nova aliança. Aqui faz muito mais sentido a declaração de Jesus. Eu não vim revogar a lei, não vim meter o pé, não é mero descarte, eu vim cumprir. Né? Jesus está dizendo, eu sou o cumprimento de tudo o que foi anunciado. O próprio Jesus pontua isso. Em João 3, 14 e 15, nós lemos Cristo falando, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Jesus estabeleceu paralelos. Ele está falando de um episódio que está narrado em Números 21. Aquela geração que sai do Egito rumo à terra prometida, a Canaã, enquanto no deserto lida com infestação de serpentes. As serpentes são chamadas de abrasadoras, porque além do fato de que a picada e o veneno delas conduzia à morte, pressupõe-se que havia muito sofrimento e agonia que antecedia a morte. O povo aflito clama a Moisés, Moisés clama a Deus, Deus diz, eu tenho uma solução. E Deus orienta Moisés, você vai levantar uma serpente de bronze numa haste de metal.
né, vai levantá-la alto o suficiente para que em qualquer lugar, quem for picado, olhe para ela. Quem for picado recebe um antídoto sobrenatural. O mero fato de olhar vai garantir intervenção. Mas Deus deixou claro que quem não olhasse iria perecer. Jesus está dizendo, assim como lá havia uma maldição assolando o povo que gerava morte, Jesus está falando sobre o pecado, é o contexto de João 3, ele diz aqui também tem uma maldição assolando a humanidade que gera morte. Embora a morte de lá era temporária, ele está dizendo, essa morte é espiritual e eterna, não natural e temporária. Mas Jesus está dizendo, como Deus tinha uma solução lá, com Moisés, ele tem uma solução para a humanidade aqui agora. Como lá a solução seria levantada, aqui também será levantada. E Jesus está falando sobre o Filho do Homem ser levantado. Do que é que ele está falando? Da cruz, do madeiro. Então Jesus, obviamente, está aproveitando um paralelo, né? Lá, Deus mandou que uma figura da maldição que os assolava fosse levantado. Por que uma serpente tinha que ser levantada? Porque era a figura da maldição. No exemplo de Jesus não é diferente. Se a maldição era o pecado, uma figura do pecado seria levantado. Como o pecado não tem uma imagem palpável, Jesus é executado, mesmo sendo homem santo e justo, sem nunca ter pecado, como se fosse um criminoso, o pior dos pecadores, porque era necessário que a figura do problema fosse levantada. Lá atrás, Deus escolheu o bronze, que tipifica juízo. Na entrada do tabernáculo, por exemplo, quando você passava a porta do tabernáculo de Moisés, o primeiro objeto era o altar do holocausto, onde se fazia o sacrifício pelos pecados. O que é que Deus mandou fazê-lo? De bronze. O bronze na tipologia bíblica sempre está relacionado com o juízo e normalmente no contexto do pecado. Então, Deus estava dizendo, por meio dessa figura, que em Cristo ele julgaria os nossos pecados para que nós fôssemos inocentados. 700 anos antes, Isaías profetizou, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Agora, assim como lá em Moisés, se quem foi picado olhasse para a serpente, recebia o livramento, né, que Deus estava oferecendo, a salvação, mas quem não olhasse não recebia. Jesus, na sequência desse texto, é que ele cita o versículo mais conhecido da Bíblia do mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer é o ato de olhar para Cristo, reconhecer o que ele fez e se apropriar. Isso nos traz salvação, como nos dias de Moisés trazia para eles em relação à picada da serpente. Mas aquele que não crê, Jesus diz no verso 18, já está condenado, porque recusar olhar para Cristo e crer no que ele faz é a mesma atitude de quem lá atrás picado não olhava para a solução que Deus oferecia. E não aceitando a solução de Deus, essa pessoa estava condenada. Em toda a Escritura nós vemos paralelos. Portanto, a lei tinha caráter profético. E Jesus está dizendo, eu vim cumprir essas figuras. Isso precisa fazer com que a gente olhe com muito carinho para o Antigo Testamento, sem essa ideia de que, porque houve mudança de lei, a gente sai jogando tudo fora. Há uma forma correta de entender os desdobramentos da compreensão da mudança de lei, né? Então, por exemplo, em todo o Antigo Testamento nós temos a figura de um substituto. Paulo escreve aos Coríntios e chama Jesus de o nosso Cordeiro Pascal, né? Um cordeiro era morto nessa noite em que se celebrava a Páscoa, e isso, a morte dele, era figura do sacrifício que era demandado de nós, mas há uma substituição. Paulo diz que isso aconteceu em Cristo. O próprio João Batista, como disse no vídeo anterior, diz sobre Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele cordeiro substituto do sacrifício, do dia da expiação, é uma figura do próprio Cristo. Ou seja, nós precisamos entender esses elementos proféticos. Jesus diz em João 8,56, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Quando? Ao dizer para Isaac, Deus proverá para si o cordeiro, quando Isaac pergunta, papai, cadê o animal do sacrifício? Ele estava comunicando uma mensagem, ele estava dizendo, não só você, na hora certa, meu filho, vai escapar da morte a qual está sentenciado por um cordeiro substituto, mas chegará o dia onde cada um de nós escapará da morte que merece, porque o cordeiro conhecido antes da fundação do mundo nos substituirá. Ou seja, em toda a Escritura nós temos figuras proféticas. Então essas sombras projetadas na lei, que são de bens vindouros, elas davam o quê? O que eu chamo de uma codificação profética. Elas só seriam entendidas quando aquilo que as projetasse se revelasse. É por isso que Paulo, quando escreve no Novo Testamento, ele repete várias vezes a expressão de que o Evangelho é um mistério, o segredo guardado. Olha o que ele diz em Romanos 16, versos 25 e 26. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu Evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio desde os tempos eternos. Ou seja, Deus decidiu revelar agora
o que ele manteve escondido desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto, leia-se, revelado, e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. Né? Aquilo que era segredo foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, que apresentaram tanto o código como a decodificação dele. Ou seja, isso nos faz compreender por que houve mudança de lei, para que tudo aquilo que fosse sendo preparado ao ter o seu cumprimento nos introduzisse numa nova etapa e com um novo sentido. Dito isso, eu quero abordar aqui algo que não pode ser ignorado. Depois de entender o tópico que abordamos em primeiro lugar, que eram as sombras da lei, a segunda verdade que nós precisamos entender aqui é a resposta à pergunta. Então, vou trabalhar como tópico com a pergunta. A lei mosaica deixou de vigorar? Então, a partir da concretização da nova aliança, como é que eu e você devemos olhar para aqueles mandamentos e preceitos da lei de Moisés? É evidente que eles caducaram. Romanos 7,6 diz assim, agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos de maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Né? Em Hebreus 7, os versos 11, e depois vou ler 18 e 19, diz assim, portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico anterior, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Arão? Né? Por que substituir sacerdócio se não fosse para substituir lei? Então, o texto continua e diz, portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos achegamos a Deus. Então, revoga a ordenança anterior. O texto que citamos no vídeo anterior de Hebreus 9:9 fala que os ritos cerimoniais da lei eram uma parábola para a época presente. Sua aplicação é simbólica, sua alegoria é profética, né? Mas o verso 10 de Hebreus 9 diz que não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno da reforma. A declaração de Efésios 2,15 de que Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança deixa claro, obviamente, que a lei de Moisés cessou. Isso faz com que joguemos tudo fora? Repito, não. Em primeiro lugar, porque há muito desse material com elemento profético que vai fazer sentido no Novo Testamento. Aliás, eu gosto de dizer que o Novo Testamento ele explica o velho, enquanto que o antigo, por sua vez, ilustra o novo. Agora, se a lei de Moisés não cessou de forma literal, nós teríamos alguns problemas, como, por exemplo, explicar a não obediência de Jesus, registrada no capítulo 8 do Evangelho de João. Paulo escreve aos Gálatas e diz que Cristo nasceu sob a lei. Isso significa não apenas uma referência cronológica de quando Jesus veio na época da lei, mas traz consigo implícita a ideia de que Cristo foi sujeito à lei. Aliás, Hebreus 4,15 diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Quando a Bíblia diz sem pecado, nós precisamos entender a definição de pecado. 1 de João 3,4 diz que o pecado é a transgressão da lei, o não cumprimento. Então, a única forma de entender que Jesus não pecou é que ele obedeceu à lei. Não há como trabalharmos de uma forma diferente dessa lógica. E a Bíblia sustenta o fato de Jesus não ter pecado. Não só em Hebreus 4,15. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Ele não conheceu o pecado. Romanos 8,3 diz que Deus enviou seu Filho em semelhança de carne pecaminosa. Ele vem com corpo parecido, mas sem a natureza pecaminosa que temos. Ou seja, ele nasceu sem pecado, viveu sem pecado, ele nunca pecou. E a definição de pecado é o não cumprimento da lei. Então, dito isso, como conciliar essa declaração com o que lemos em João, no capítulo 8? Em João, no capítulo 8, as pessoas trazem para Jesus uma mulher apanhada em flagrante adultério e fazem um comentário. Na lei, Moisés ordenou que tais pessoas sejam apedrejadas. E aí vem a pergunta. E o Senhor o que tem a dizer? Essa pergunta já é muito elucidativa. Por que alguém perguntaria para Jesus se ele pensaria diferente da lei de Moisés? A lei de Moisés não era só a Constituição que regia o seu povo, a sua nação. Ela era a Bíblia da sua época. É aí que nós entendemos de novo a ideia de mudança de lei já trabalhada. Desde que iniciou seu ministério, e com mudança de sacerdócio, a mudança de lei, Jesus passou a ensinar de forma divergente da lei de Moisés. Ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo, e ele ensinava de forma diferente, divergente. Alguns
dessas ordenanças ele diz, não é para fazer mais o que foi ordenado, ele ordenou algo diferente, outras ele ampliou, outras ele ajustou, enfim. As pessoas chegam e dizem, vai mudar isso também? Nesse momento, Jesus, o texto diz que eles estavam tentando para terem de que o acusar. Jesus responde de forma sábia e apenas diz algo que a lei não dizia, mas sem contradizê-lo. Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. A Bíblia diz, todos eles, começando os mais velhos, foram se retirando, porque a declaração de Jesus, ainda que não fosse exigência da lei, fritou a consciência deles. No fim, sobra só Jesus e a mulher, e a Bíblia diz no verso 10, levantando-se, Jesus perguntou a ela, mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? O verso 11 diz, ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus disse também, eu não a condeno, vá e não peque mais. Ninguém ter condenado a mulher, eu consigo entender, porque mesmo que esse povo não tenha se rebelado à lei de Moisés, a consciência deles gritou, cada um deles deve ter pensado, eu é que não tenho moral para isso. A pergunta é, por que Jesus não condenou a mulher? Por que Jesus não apedrejou a mulher? Não foi ele mesmo que sugeriu, né, sem negar que a lei de Moisés dizia, quem tiver sem pecado comece? Ué, Jesus tinha pecado? Claro que não. Então por que ele não fez o que ele mesmo sugeriu? Aí eu e você precisamos entender algo. Se a lei de Moisés ainda estivesse em vigor e mudança de lei não tivesse acontecido, e a Bíblia registra que Jesus não apedrejou como a lei de Moisés exigia, então isso significa que ele estaria transgredindo a lei. Só existe uma forma de Jesus não ter feito isso e não quebrar a lei. É quando nós entendemos a mudança que já aconteceu. Então Jesus olha para uma lei a qual ele foi sujeito a vida inteira, mas que a partir do início do seu sacerdócio, do seu ministério, ela caducou, ela expirou, e ele basicamente está dizendo, não devo obediência a uma lei que expirou e cujo prazo de validade já foi alcançado. Né? Quando você olha, por exemplo, o comentário que as pessoas fazem sobre Jesus, você vai ver repetidas relatos e declarações da desobediência de Jesus do sábado. Em João 5, de 16 a 18, nós lemos, e por isso os judeus perseguiam a Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Você sabe que no sábado não poderia trabalhar. E Jesus está afirmando, eu estou trabalhando. E eles se incomodavam com isso. A Bíblia diz, por isso os judeus cada vez mais queriam matá-los, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio pai. João 9,16. Por isso alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam, como pode um homem pecador fazer sinais como esse? E houve divisão entre esses. Agora, quando vemos essas declarações, elas não fariam o menor sentido se não houvesse mudança de lei. Então, a lei de Moisés tem o seu fim em Cristo? Indiscutivelmente, Romanos 10,4 significa isso, porque o fim da lei é Cristo. Mas nós precisamos entender que há uma nova lei. E a pergunta a ser feita é, o que nessa nova lei sustenta declarações da lei anterior, o que derruba ordenanças da lei anterior e o que as ajusta, porque eu acredito que é a partir desse entendimento que nós vamos ter a capacidade de construir o resto. Né? Então, por exemplo, já vi pessoas tentando dizer, não, mas Jesus, ele observou a própria lei, mesmo depois de iniciar o seu ministério, o seu novo sacerdócio. E de vez em quando eu digo para algumas pessoas, por exemplo, ele ia nas festas, né, anuais estabelecida pela lei mosaica. A pergunta é, ele estava fazendo isso só em caráter de obrigação ou é porque onde o povo estava reunido e era uma oportunidade para ministrá-los? Até quando ele manda um leproso que foi curado, Lucas 5, de 12 a 14, relata isso, que depois de curar o leproso, né, Jesus olha para ele e diz, vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou. Ele está dizendo, vai cumprir a lei. A Bíblia determinava lá no livro de Levítico como o leproso que tinha se recuperado precisava ser examinado, qual sacrifício a oferecer. Agora Jesus está mandando ele só porque a lei tem que ser cumprida. O verso 14 termina com Jesus dizendo assim, para servir de testemunho ao povo, ou seja, usa a lei que todo mundo ainda acredita, o sistema que ainda está em operação, e aproveite isso para testemunhar o que eu, o novo legislador, fiz por você. Isso não significa que Jesus está sustentando que a lei de Moisés e esse sacrifício tinham que continuar, senão até hoje nós teríamos leprosos sendo curados e precisando oferecer sacrifícios que sequer podem mais ser oferecidos. Né? Alguns me perguntaram outro dia, mas e a Páscoa por eles celebrada? Né? Quando Jesus celebra a Páscoa com seus discípulos, ele dá o tom de todo o seu sacrifício, aliás, o Novo Testamento aponta para ele como Cordeiro Pascal, e ele institui uma nova celebração, ele diz, a partir de hoje,
vocês vão celebrar esses elementos. Ele destaca o pão e o fruto da vide, diz, isso significa o meu corpo, isso, né, significa o meu sangue, e ele estabelece uma nova instituição, não há orientação bíblica, né, a respeito de continuar a prática literal da Páscoa. Então, nós percebemos essa mudança, percebemos o fim de lei, mas precisamos entender como lidar com isso. Porque para alguns é tudo ou nada, ou você joga tudo que tem Moisés no lixo, ou você põe tudo para dentro e as duas coisas estão erradas. Então, eu quero seguir agora adiante, tentando estabelecer, em terceiro e último lugar, quais são as aplicações do que eu vou chamar de uma releitura neotestamentária, né? Traduzindo, o que é que continua, o que é que não continua. Né? Então, quando lemos que a lei de Moisés cessou, isso significa que tudo que procede do Antigo Testamento foi descontinuado? Não. Já falei antes que o Antigo Testamento ilustra o Novo, enquanto o Novo, por sua vez, explica o Velho. Então, todas essas figuras precisam ser vistas e entendidas como tal. Mas eu creio que nós temos 5 aplicações distintas para poder avaliar o Antigo Testamento sob a ótica do Novo Testamento. Né? Você não vai achar um texto que traga essas classificações, mas quando você vai juntando as peças do quebra-cabeça, pegando todas as aplicações de textos do Antigo Testamento que o Novo faz, sobre o que não continua, o que tem ajuste, adaptação, o que continua, a gente consegue fazer essa triagem e chegar a essa conclusão. Então, essas 5 aplicações vou definir como, primeiro, reforma. Algumas ordenanças foram completamente reformadas, mudaram completamente. Segundo, ampliação. Alguns mandamentos não cessaram, mas eles ganharam um significado e um sentido muito maior. Terceiro, cumprimento. Essa ideia de cumprimento é o que nós estabelecemos até agora das figuras, né, proféticas que tiveram o seu cumprimento igualmente profético. Em quarto lugar, vou chamar de ajuste. E aqui no ajuste nós temos 2 categorias. Uma delas ajusta a prática, mas não o propósito. A outra ajusta o propósito, mas não a prática. Em quinto lugar, permanência, aquilo que segue exatamente igual. Então vamos passar o olho nas declarações do que a Bíblia diz sobre cada uma dessas coisas. Em primeiro lugar, reforma, são aquelas que Jesus mudou completamente, né? Ou seja, não se faz mais aquilo que antes havia sido ordenado. Alguns exemplos no Sermão do Monte. Em Mateus 5, de 33 a 37, Jesus diz, vocês também ouviram o que foi dito aos antigos, não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, não jure pela sua cabeça, né, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto, que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não, que passar disso vem do maligno. Então, antes não jura falso, jura verdadeiro. Jesus diz, não, agora nem jure, simplesmente sustente a sua palavra. Tudo que você diz já é um juramento. Então, nós temos uma reforma. Em Mateus 5, de 38 a 42, de novo, Jesus diz, ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. E diz, mas eu vou dizer o contrário, não resista ao perverso. Se bater na sua face, em vez de usar de reciprocidade, oferece a outra. Caminha a segunda milha. O que nós temos aqui é reforma. Em Mateus 5, de 43 a 45, Jesus diz, ouviste o que foi dito aos antigos. Ame o seu próximo, odeie o seu inimigo. Ele vai dizer, não, eu vou dizer outra coisa, agora é para amar o inimigo, é para orar por ele. Então isso, reforma. Eu acho que os exemplos são suficientes. Ampliação. Vou dar mais 2 exemplos do Sermão do Monte, onde Jesus, o novo legislador, está mexendo no que foi dito antes e trazendo comparações depois. Vocês ouviram, Mateus 5, de 27 a 30, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Aí Cristo emenda, eu, porém, vos digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Jesus não está dizendo que a ordem de não adulterar foi revogada, mas ele amplia. Agora, não é só adultério físico, mas o adultério do coração por meio da cobiça também. Em Mateus 5, 31 e 32, também foi dito, aquele que repudiar sua mulher deve lhe dar carta de divórcio. Em outro texto, Mateus 19, Jesus diz, Moisés vos permitiu dar carta de divórcio, ainda que ele justifique pela dureza do coração. Agora ele diz, eu, porém, lhes digo, quem repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. A mesma exceção será apresentada em Mateus no capítulo 19. Então Jesus, ele mexe no assunto do divórcio, que antes tinha sido banalizado. Lá em Mateus 19 ele diz, não foi assim desde o início, com o primeiro casal, Adão e Eva. Ele deixa claro, não será assim agora.
A exceção da lei de Moisés foi por causa da dureza do coração de vocês, a nova aliança trouxe mudança de coração, então agora só pode acontecer o divórcio dentro dessa única exceção. Então, ele não impediu totalmente o divórcio, mas agora nós temos uma diminuição, uma restrição e uma ampliação da valorização do casamento. Terceiro lugar, o cumprimento das figuras proféticas. Já falei bastante disso e das sombras, mas quero dar alguns exemplos práticos. Por exemplo, a circuncisão ela foi estabelecida antes da lei de Moisés, era uma aliança de Deus com Abraão, e Paulo, escrevendo aos Romanos, chama isso, né, de o selo da fé que Abraão teve. Quando chega no Novo Testamento, Romanos 2, 28 e 29, fala que a circuncisão é do coração e não na carne. Colossenses, capítulo 2, nos versos 11 e 12, fala que nós somos circuncidados em Cristo. Ele usa a expressão circuncisão de Cristo e diz que ela aconteceu no batismo, que hoje é o selo da fé. Então, a circuncisão ela não foi meramente extinta no sentido de eliminar. Aquilo que era simbólico tem um cumprimento profético. Então, ela continua através do seu simbolismo, mas não de forma literal. O mesmo se dá com a oferta de incenso. Era ordenança por estatuto perpétuo. Mas quando você lê Apocalipse 5, verso 8, a Bíblia diz, diante do trono de Deus hoje, o incenso são as orações dos santos. Então hoje nós não oferecemos mais incenso de forma literal, mas aquela ordenança, ela permanece através do cumprimento da sua figura, e nós somos obrigados a orar sem cessar, assim como o incenso é oferecido continuamente. Mesma coisa com as festas, né? Celebração da festa anual da Páscoa, não cumprimos de forma literal. Mas depois de dizer aos Coríntios que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, Paulo diz, celebremos a festa, não com o velho fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então aqui ele está falando de um sentido espiritual, onde a festa continua sendo celebrada, mas não de forma literal. Então cessa a literalidade da celebração, mas não a sua continuidade, né? A mesma coisa podemos falar em relação à celebração das primícias, por exemplo. Né? O primeiro dia da colheita, o camarada entrava, colhia um feixe, apresentava diante do Senhor, oferta de movimento, tinha lá uma oferenda a ser entregue a Deus. Ele contava, então, 7 semanas, um total de 49 dias. Quando chegava o dia seguinte ao sábado, o primeiro depois da colheita, onde ele move, era o dia seguinte ao sábado, um domingo. Depois de 49 dias, terminava a 7ª semana com o 7º sábado, o dia seguinte, de novo, um domingo, havia uma nova oferta, e aliás aqui era a festa de Pentecostes, significa 50, o prazo de 50 dias. Você chega no Novo Testamento e descobre que Jesus ressuscita no dia depois do sábado, o domingo. Ele é chamado em 1 Coríntios 15 e 20, as primícias dos que dormem. 50 dias depois da ressurreição de Cristo, nós temos na festa de Pentecostes o derramar do Espírito, o início da igreja, que em Hebreus 9, 23 é chamada da igreja dos primogênitos arrolados nos céus. A figura de Jesus primogênito dos mortos, a igreja dos primogênitos, das primícias, está associada a essa figura do dia depois do sábado, que era o primeiro dia, e com 50 dias de diferença. Ou seja, todos esses textos nos ajudam a compreender com clareza verdades, né, que ainda estão lá, não para ser praticado de forma literal, mas para iluminar o entendimento e abrir a nossa compreensão. Terminando, temos os ajustes, que é quando a prática muda, mas o propósito não. Por exemplo, Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele pergunta, quem vai à guerra à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Ele diz, será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade que a lei também o diz? Né? Porque na lei de Moisés está escrito, ele cita Deuteronômio 25:4, não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Então ele pergunta, por acaso Deus está preocupado com o boi? Será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que isso está escrito. Né? Então, ao fazer essa declaração em 1 Coríntios 9, de 7 a 10, ele mostra que a prática literal de não amarrar a boca do boi cessou, mas o propósito, quem trabalha tem direito ao sustento, continua. E ele diz, isso fala em figura do obreiro de Cristo que hoje tem o seu sustento. Então a prática mudou, o propósito não. Agora, quando falamos a respeito do dízimo, em Hebreus no capítulo 7, a Bíblia nos mostra o texto onde Abraão entrega os dízimos a Melquisedeque e claramente apresenta a figura de que ele simboliza, ele é a figura daquele que vive de Cristo. E ele fala que quando Abraão se curvou diante de Melquisedeque, Levi, que seria o bisneto de Abraão, que ainda nasceria no futuro, do qual viria a tribo sacerdotal, se encurvou para entregar os dízimos a Melquisedeque, que é a figura de Cristo.
É lógico que Levi não estava literalmente ali, mas na simbologia a Bíblia está dizendo que quando Abraão se encurva para entregar os dízimos, a tribo de Levi se curvaria no futuro diante do novo sacerdócio. O contexto é mudança de sacerdócio do Levítico para o de Cristo. O sacerdócio levítico se curvaria diante de Cristo para lhe entregar os dízimos e dizer aquilo que nos foi dado temporariamente, agora é seu. Se isso não é a passagem dos dízimos da antiga para a nova aliança, me diga o que é. Então, a prática do dízimo continua, mas o propósito mudou. Porque antigamente ele era para o sustento do obreiro, agora ele celebra e honra o próprio Cristo. E o obreiro no Novo Testamento, diferente do Antigo, tem salário, né? Não vive do dízimo das pessoas. Aliás, o Novo Testamento tinha inclusive política salarial. Jesus falou sobre o dízimo. Quando ele diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele está falando de uma contribuição que é percentual ao ganho, assim como o imposto, a parte de Deus também. Não há outro tipo de contribuição que caiba aqui. Em Mateus 23, Jesus diz no verso 23, dos escribas fariseus que davam o dízimo do endro, né, do cominho, da hortelã, e diz, vocês deviam fazer essas coisas sem omitir outras. Quais? Ele fala de pessoas que estavam desprezando os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Verdades seriam reveladas na nova aliança. Então ele diz, você pode continuar o dízimo sem omitir essa. Na mudança de lei, o dízimo não é descartado. Mas, embora a prática continua, o foco e o propósito mudam. Em último lugar, nós temos a permanência. São os valores morais que não mudaram, não tiveram mudança nem de prática, nem de propósito. Por exemplo, o adultério era proibido, Jesus amplia o sentido de adultério, mas ele continua proibido, e Hebreus 13:4 fala que digno de honra entre todos seja o matrimônio, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Né? A questão do homicídio antes proibido. Apocalipse 22:15 diz, de fora ficarão os assassinos. O mandamento de honrar os pais, ele é sustentado em Efésios 6, 2 e 3, numa carta que é dirigida aos crentes gentios, para quem a lei de Moisés não tem continuidade, mas o valor moral permanece. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo vá bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E a proibição da idolatria. Um dentre muitos textos do Novo Testamento, 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fujam da idolatria, assim como no Concílio de Jerusalém, o proíbo do consumo de sangue sustenta as declarações que nós temos na lei. Então, quando avaliamos esses 5 aspectos, eu acredito que nos ajudam a ter um entendimento do que passa e do que não. Reforma, ampliação, cumprimento, ajuste e permanência. Eu acredito com essa ótica, com o conteúdo dos 2 vídeos, podemos entender melhor algumas verdades, inclusive o assunto do próximo vídeo, que tem gerado muita confusão, que diz respeito à guarda do sábado. Nesse vídeo eu quero mexer num assunto que tem se tornado um tanto quanto polêmico ou às vezes ignorado no meio cristão, que diz respeito ao sábado, ou se a ordenança sobre a guarda, a observância do sábado como dia de descanso é para hoje. Dentro do judaísmo, isso segue irretocável, como de acordo com o ensino da lei de Moisés, mas mesmo no meio cristão, onde pregamos o que eu abordei nos 2 vídeos anteriores sobre mudança de lei. E se você chegou aqui interessado no assunto, sem ter assistido os vídeos sobre mudança de lei, eu gostaria de te encorajar. Temos a parte 1 e a parte 2, porque ali nós estabelecemos toda uma construção e um fundamento para chegar aqui e continuar aqui a partir de agora. Então fica o meu encorajamento para que você acesse o link na descrição. Se possível, veja esses vídeos antes de assistir esse. Bom, quando falamos a respeito do sábado, mesmo no meio cristão, onde se entende mudança de lei, declarações como o fim da lei é Cristo, onde há mudança de sacerdócio, a mudança de lei, né, e que nesse processo de reforma já estabelecemos uma visão de que a lei de Moisés tinha caráter temporário, prazo de validade, se dava ao seu caráter profético. Cristo diz, eu não vim revogar, eu vim cumprir. Com todo esse fundamento dos outros vídeos, ainda assim, eu tenho visto cristãos que se debatem. Há igrejas que se dizem evangélicas, cristãs, professando a fé da nova aliança, mas se declaram sabatistas. Outros preferem não tocar no assunto, mas quando são atacados não têm argumento nenhum para responder. Então acredito que isso sim precisa ser parte das nossas discussões sobre os fundamentos doutrinários. Eu quero começar, em primeiro lugar, destacando a instituição divina sobre o sábado. Vamos começar do começo. Em Gênesis, no capítulo 2, nos versos 1 a 3, nós lemos: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito,
descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Nós temos aqui o final do relato da criação, emendando com o fato de que Deus abençoou, né, que Deus santificou o dia de sábado. Particularmente, não creio que quando a Bíblia fala dos dias da criação, esteja falando de dias de 24 horas. Até porque nos primeiros 3 dias nós não temos sol e lua para determinar o ciclo. E o último dia, o sétimo, que Deus descansou, o livro de Hebreus, ainda fala sobre entrar no descanso de Deus, como se esse dia não cessou. Então, se pelo menos 4 dos 7 não são de 24 horas, eu não tenho nenhum motivo para acreditar que os demais sejam. Agora, independente disso, o Deus que apresentou 7 períodos de tempo e santificou o sétimo, aplicou isso para o dia de 24 horas da semana do seu povo, a nação de Israel. Então, nós temos, quando Moisés está relatando a criação, ele vai lá na criação e diz que foi lá que Deus santificou o dia do sábado. Somente por ocasião, né, dos 10 mandamentos, quando o povo já saiu do Egito, é que o sábado é claramente instituído no sentido, né, de ordenança. Na verdade, nós temos uma menção primeiro em Êxodo 16, por ocasião, né, das instruções que Deus dá sobre recolher o maná, e ele diz que no sábado não era para recolher, que na sexta eles poderiam pegar o dobro, né, mas no sábado não poderiam. Mas depois em Êxodo 20, de 8 a 11, nós lemos: lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não façam nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então aqui nós vemos uma relação na aplicação prática sobre o que Deus fez, que um sábado semanal de dias de 24 horas deveria ser guardado. A lei contemplava também, como vou falar daqui a pouco, né, anos sabáticos. 6 anos se trabalhava, o sétimo descansava, o que de novo reforça a ideia que eu apresento sobre a criação de que o princípio do sabá não se limita somente a dias de 24 horas, mas a períodos, mas o seu princípio está lá e a sua aplicação feita no dia da semana é indiscutível. Isso foi apresentado não apenas como mandamento, mas também como um sinal. Êxodo 31, verso 13, diz: fale aos filhos de Israel e diga-lhes o seguinte: certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês, de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Né? A sua observação, né, ou seja, a capacidade de guardar o sábado, foi chamada em Isaías 56, tanto no verso 4 como no verso 6, de guardar a aliança do Senhor. A repetição da ordenança de guardar o sábado, além de constar no decálogo, é digna de nota. Alguns dos textos, para quem quiser estudar, Êxodo 16, de 23 a 30, Êxodo 23, 12, Êxodo 31, de 12 a 17, Êxodo 34, 21, Êxodo 35, 2 a 3, Levítico 23, 3 e Deuteronômio 5, 15. Quando temos muita repetição, nós saímos do nível de informação para ênfase. Né? Indiscutível a importância do sábado ao longo de toda a velha aliança, principalmente quando você avalia a cobrança feita por Deus por meio dos profetas. Né? Gente como Isaías, Jeremias, Ezequiel, enfim, né? A cobrança do povo pecando ao não observar a guarda do sábado. Inclua-se a isso também, né, a determinação de Deus de anos e não apenas dias sabáticos. Levítico 25, de 2 a 4 diz: fale aos filhos de Israel e diga-lhes, quando entrarem na terra que eu lhes dou, a própria terra guardará um sábado dedicado ao Senhor. Durante 6 anos vocês semearão seus campos, e durante 6 anos vocês podarão as suas vinhas e colherão os frutos delas. Porém, no 7º ano, haverá um sábado de descanso solene para a terra, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeie seus campos, nem façam a poda das suas vinhas, durante um ano inteiro. Né? Deus advertiu sobre a quebra da guarda do ano sabático e as suas consequências. Levítico 26, 34, 35. Então a terra celebrará nos seus sábados todos os dias da sua assolação, e vocês estarão na terra dos seus inimigos. Nesse tempo a terra descansará e observará os seus sábados. Durante todos os dias da assolação a terra descansará, porque não descansou nos sábados de vocês,
quando vocês moravam nela. Né? Isso é o que vai acontecer futuramente quando o povo está no exílio de Babilônia, né? O cumprimento dessa palavra, a terra cobrando os sábados que não foram descansados. E vemos também Daniel no capítulo 9, no verso 24, quando o anjo diz a Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo. A palavra traduzida ali semana é Shabua, é 7, mas ele não usa a especificação de dia e a mim, então entendemos que são semanas de anos e todo o contexto lá sugere isso. Considerando a clareza desse mandamento, da sua instituição, da sua cobrança, o que é que eu e você podemos entender quando, estudando o que estudamos nos últimos vídeos sobre mudança de lei, né, como lidamos com a ideia de que houve ajustes na nova aliança ou não, né? Então precisamos, em segundo lugar, compreender o que a nova aliança apresenta, o que ela propõe a respeito do assunto do sábado. Então, em primeiro lugar, eu gostaria que nós observássemos o que o próprio Jesus falou e também o que ele fez em relação ao sábado. Lucas capítulo 6, de 1 a 5, né, relata o seguinte: aconteceu que num sábado Jesus passava pelas searas e os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. Alguns dos fariseus lhes disseram: por que vocês fazem o que não é lícito aos sábados? Jesus tomou a palavra e disse: vocês nem ao menos leram o que Davi fez quando teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e, pegando os pães da proposição, comeu, e deu também aos que estavam com ele, pães que não era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? Então Jesus lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Nesse mesmo relato de Marcos 2, no verso 27, nós temos um outro detalhe apresentado. Jesus mostra que o sábado foi feito por causa do homem e não o inverso. E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. A continuação, né, desse texto de Lucas 6, agora segue, a gente leu do 1 a 5, eu vou ler do 6 ao 11, com a abordagem de obras sendo feitas no sábado. O texto diz: aconteceu que em outro sábado Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida. Os escribas e os fariseus observavam Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Eles não estavam esperando essa cura à toa. Jesus repetia isso com frequência. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem da mão ressequida: levante-se e venha para o meio. Ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus disse a eles: vou fazer uma pergunta a vocês. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem: estenda a mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam com Jesus. Nos dois casos, nós vemos Jesus usando respostas bíblicas para violar o sábado, mas não sustentando a observação do sábado. No primeiro, Jesus usa um exemplo e diz: olha, na lei o próprio Davi comeu o que não podia, né, e saiu impune. Né? Nós olhamos para a lei e percebemos nela vários anúncios do que viria na graça. Por exemplo, de acordo com a lei de Moisés, Davi, pelo pecado do adultério com Batseba e do homicídio de Urias, tinha que morrer. Mas o Senhor disse: seu pecado foi perdoado e você não vai morrer. Nós temos uma sinalização das mudanças futuras e vindouras da graça. Eu creio que ao Jesus citar o texto de Davi, ele não está criando nenhuma ideia, um senso de contradição, mas mostrando sinais que estavam lá. E ele diz: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Naquele momento, Jesus está dizendo: não sou eu que devo obediência ao sábado, o sábado é que se curva diante de mim. No entanto, não há como negar que Jesus obedeceu à lei. Até quando? Até que ela deixasse de estar em vigor, como abordamos nos outros vídeos. Quando Jesus se recusa a apedrejar, em João 8, aquela mulher apanhada em flagrante adultério, ele não está desobedecendo a lei, porque ele pode olhar para uma lei que deixou de estar em vigor, e mudança de lei é o ponto de partida, da sustentação do que estamos falando aqui, e agir como quem diz: eu não devo obediência a ela. O que não significa que anteriormente Jesus, ao longo de toda a sua caminhada, não tenha respeitado todos os preceitos da lei. De novo, nós vemos a repetição do que está acontecendo aqui. Né? Agora, olhando para os textos bíblicos, nós percebemos, né, uma abordagem onde Jesus deixa claro que outros, além dele, que é Senhor do sábado, além dos seus discípulos, que estavam colhendo para comer no sábado, poderiam violar o sábado. Isso está em João, capítulo 5, de 8 a 18. Estou apresentando todos esses textos para mostrar que não só Jesus não ensinou absolutamente nada sobre a guarda do sábado, como, na verdade, ele questionou isso.
mas não chega em nenhuma conclusão antes de colocarmos todas as peças do quebra-cabeça. Vamos lá. Em João 5, de 8 a 18, nós lemos: Então Jesus lhe disse ao paralítico que ele havia acabado de curar no tanque de Betesda: Levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. Mas o texto diz: e aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado. Nesse dia você não tem permissão para carregar seu leito. O próprio profeta Jeremias especifica o que a lei de Moisés só dizia sobre não trabalhar, ele fala sobre não carregar cargas, né? E eles dizem: você não pode carregar o seu leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Ele está dizendo: por que é que vocês vão me dizer que é proibido se o que me curou me mandou fazer isso? Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? Aquele homem que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou no templo e lhe disse: olha, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Vamos fazer uma pausa aqui. Jesus adverte o homem: se você volta a pecar, você vai piorar o estado em que você estava. Mas ainda assim Jesus manda o homem carregar o que não podia carregar no sábado, mesmo demonstrando preocupação de que ele não pode pecar. Será que Jesus está tratando a não observação daqueles preceitos do sábado como pecado? Evidente que não. Agora vamos ler. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então Jesus não tenta dizer aqui que curar não é trabalhar. Ele diz: meu pai trabalha, eu também trabalho. Ele não tenta dizer que carregar o leito não era, né, trabalho, mas ele diz: eu estou mandando você fazer isso no sábado. Tudo isso seria absolutamente contraditório se Jesus estivesse olhando para o sábado como um mandamento a ser preservado na nova aliança e na nova lei que ele vem instituir, inclusive a declaração para o homem sobre não pecar. Temos outros textos, como João 9,16, que nos mostram o que diziam sobre Jesus. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado, né? Essa é a forma como tratavam Jesus. Mas outros diziam: como pode um homem pecador fazer sinais como esse? E houve divisão entre eles. Bom, Jesus não falou absolutamente nada sobre a guarda do sábado e coloca ele em xeque em todos esses comportamentos e declarações. Vamos avançar. Concílio de Jerusalém, em Atos 15. Apóstolos e presbíteros se reúnem para discutir uma questão doutrinária. Uma igreja dos gentios, que era a igreja de Antioquia, foi visitada por judeus convertidos, porém judaizantes, que queriam impor a prática da lei de Moisés a eles, entre eles exigindo a circuncisão literal. A Bíblia diz que Paulo e Barnabé, que era o pastor daquela igreja, Paulo estava servindo lá, debate com eles. A confusão, a discussão foi tão intensa que eles resolvem subir a Jerusalém para discutir a questão, né, como quem diz: a igreja precisa de um posicionamento claro a todos os gentios que estão se convertendo. Né? Posteriormente, nós vamos ver Paulo escrevendo aos Romanos e aos Gálatas e falando da não necessidade da circuncisão literal, da circuncisão do coração, mas quando sobem para discutir aquilo, eles chegam a uma conclusão. Atos 15, 28 e 29. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Eles não estão só dizendo: olha, o que a gente acha, o que a gente imagina. Eles reconhecem a direção do Espírito Santo naquele processo, e o próprio fato de constar nas Escrituras nos faz entender que ela, que é inspirada por Deus, guiada pelo Espírito Santo, foi de fato sustentada como tal. Então o texto diz: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo, além dessas coisas essenciais, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem, passem bem. As únicas exigências daquilo que se determinava na lei, que foi passado para a igreja dos gentios, para os santos da nova aliança, não incluem a guarda do sábado. O que é que foi apresentado para eles? Né? Vocês têm que se guardar da idolatria. Isso é sustentado no Novo Testamento. Eles dizem também: vocês têm que se abster do sangue e da carne sufocada. Parecem dois mandamentos, mas na verdade os dois são um. O segundo é um desdobramento do primeiro. A carne sufocada era o animal, né, que era morto sem o derramamento de sangue, ou seja, o consumo do sangue está implícito ali, e isso é sustentado na nova aliança.
o que nos vídeos passados já explicamos. Não é tudo da lei de Moisés se joga fora. Precisamos entender o que foi reformado, precisamos entender o que foi ampliado, precisamos entender o que teve cumprimento, precisamos entender o que houve ajustes e precisamos entender aquilo que se preserva e continua. E aqui no Concílio de Jerusalém nós temos as coisas que se preservam, inclusive o guardar-se da imoralidade sexual. Mas não há absolutamente nenhuma orientação a respeito do sábado. Dito isso, vamos avançar na discussão e ver o que Paulo falou a respeito do sábado nas suas epístolas. Bom, escrevendo aos Romanos, aqui não temos Paulo falando diretamente sobre o sábado, mas sobre a questão de observar um dia diferente do outro. Em Romanos, no capítulo 14, dos versos 1 a 6, nós lemos: acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter de pé. Antes de continuar a leitura, vamos avaliar. Ele está falando de opiniões diferentes. Um crê que pode comer de tudo, o outro acredita que não pode comer de tudo, só legumes. É lógico que Paulo já tomou partido quando diz que esse que acredita só pode comer legumes é fraco na fé, é débil na fé. Então Paulo já tomou o posicionamento. Não existe restrições alimentares no Novo Testamento, ou seja, esses preceitos da lei não passaram. Mas ele está dizendo, dá para deixar os dois conviverem com pensamentos diferentes, com paciência para com o que é débil na fé. Agora segue o raciocínio. Na sequência ele emenda: alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais. Estou lendo na Nova Almeida atualizada, né, uma tradução por equivalência, não por literalidade. Mas outras dizem: alguns fazem diferença entre dia e dia. Outros julgam iguais todos os dias. Então, se um faz diferença, outro julga igual, o que faz diferença é porque entende que é especial. Aqui nós temos uma interpretação com explicação. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos são os iguais. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor porque dá graça a Deus. Quem não come de tudo é para o Senhor que não come e não dá graça a Deus, embora ele não falou, está pontuado implicitamente que quem não faz diferença também está tudo bem. Vamos parar e pensar aqui. Se Paulo acreditasse que o sábado era um mandamento a ser preservado, ele simplesmente diria: gente, se praticar está legal, se não praticar está tudo bem, defina aí o que você quer, ainda que ele reconheça que você tem aqui maduro e débil na fé, né? Ele está dizendo, não há violação na forma diferente de cada um pensar e praticar. Então ele expõe a diferença de pensamento entre quem julga igual, né, todos os dias, encoraja o convívio com as diferenças, sem um julgar o outro. Agora, se o apóstolo acreditasse que o sábado era um mandamento atual, ele simplesmente ia dizer: fica à vontade para pensar diferente. Se ele deixa aberta a possibilidade também de que alguém trate um dia como sendo diferente, não significa que observar um dia de descanso por semana seja proibido na nova aliança, mas significa que ele não é mandatório, que ele não é obrigatório. Em Gálatas 4, de 9 a 11, nós lemos: mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que vocês estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Paulo fala de que eles estão vivendo um retrocesso na fé, voltando a rudimentos fracos e pobres, ou seja, aos preceitos da lei. E ele fala que observar dias, inclusive meses, tempos, anos, estações e tudo aquilo que a lei determinava, os levaria a um lugar onde Paulo está dizendo: meu trabalho por vocês foi em vão. Como alguém que reconhece que o sábado é um mandamento que ultrapassa os limites da velha para a nova aliança, simplesmente chamaria a preocupação com observar um dia desse de retrocesso? Estou dizendo isso porque há algumas discussões sobre o sábado, onde as pessoas dizem: não quer dizer que ele terminou, né? O sábado ele tem que ser guardado, ou ele mudou, daqui a pouco nós vamos chegar lá. Primeiro nós estamos desconstruindo a possibilidade de encontrar qualquer resquício ou sinalização de que é um mandamento. Não é apresentado assim aos romanos, não é assim aos gálatas. Agora vamos ver o que Paulo declara aos colossenses. Colossenses 2, 16 e 17. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir,
porém o corpo é de Cristo. Já falei nos vídeos anteriores sobre mudança de lei, que a ótica da nova aliança sobre os ritos da lei de Moisés é: não passo de ordenanças da carne, baseada em comidas, bebidas, mas ele também, além de falar comidas e bebidas, fala de abluções, ritos de purificação. Aqui ele está falando: ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, esses ritos, mas aqui ele inclui dia de festa, lua nova, que eram observados, mas ele inclui sábados. Há preocupação com os sábados, seja os sábados semanais, seja os sábados, por exemplo, tinham dias fixos de datas ao longo do ano, que eram sábados independente do dia que caía na semana, seja os sábados anuais, todo o pacote deles. Já vi gente dizer: não, sábados no plural não é aquele sábado da semana. Não limita-se a ele, mas não o exclui de forma alguma, né? Não há nada que dê indício de que Paulo está tratando dos demais sábados, mas não do semanal. Ele bota tudo no bolo e diz: são sombras de coisas que haviam de vir. Ou seja, como o apóstolo Paulo está tratando a questão do sábado, naquela categoria de um símbolo do Antigo Testamento que tem cumprimento no Novo Testamento. Ele diz: ninguém julgue vocês. Gente, se isso é um mandamento, como ele vai dizer: não deixe alguém julgar você a respeito do assunto se você guarda ou não guarda? Se é um mandamento, tem que guardar. Se é um mandamento, não está guardando, está errado e tem que ser confrontado. Como que ele simplesmente diria: não deixe julgar vocês? Ele sabia da pressão dos judaizantes, do quanto todo mundo queria impor os preceitos da lei sem esse filtro de entendimento da mudança de lei. E ele está tentando proteger a igreja. Agora, sombra de quê? É interessante como o sábado está relacionado com a graça de Deus. Por isso a figura de não trabalhar. Então a Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras. Você pega, por exemplo, o dia da expiação. Era um sábado. Ele tinha data fixa no mês, mas o dia em que caísse era dia de descanso. Você pega, por exemplo, o ano do jubileu. Ele era um ano sabático. Sempre o sábado está relacionado às questões da redenção. Lá atrás Deus diz: é sinal da aliança. Mas ele também diria, lá atrás, que ele faria uma nova aliança. Isso significa que nós não estaríamos presos. E quando usa a expressão sinal, assim quando eles colocaram o sangue no umbral da porta, na celebração da primeira Páscoa, que a Bíblia diz: o sangue será por sinal, nós estamos falando de algo que profetizava a respeito dos bens vindouros que seriam concretizados em Cristo. Então, depois de ver o que Jesus falou, do silêncio do concílio, né, de Jerusalém, o que Paulo falou, nos resta um último texto no Novo Testamento sobre o sábado, que está no livro de Hebreus. Em Hebreus, no capítulo 4, eu quero ler do verso 1 ao 11. O texto é grande, mas merece atenção. Diz assim: portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Aí você vai entender as declarações já no Velho Testamento. Deus dizendo: não entrarão no meu descanso. Ele está dizendo: tem gente que não entra por agir errado, tem aqueles que por agir correto entram. Ele faz um paralelo de como os israelitas, por incredulidade, não entraram em Canaã. E agora ele segue com esse paralelo dizendo: visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-lo. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu a eles, a geração que saiu do Egito, que é a figura da nossa redenção. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que ouviram. Outra tradução diz que a palavra não foi unida de fé no coração deles. Mas ele afirma: nós, porém, que cremos, agora é nós, porém, os da nova aliança, entramos no descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, não entrarei no meu descanso. Ele disse isso mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar, assim disse a respeito do sétimo dia. E vem a citação de Gênesis: no sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito. E novamente no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso, na lei. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso. Ou seja, não é que não entraram porque ninguém vai entrar. Ele está dizendo: resta entrarem alguns naquele descanso de Deus. E que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo determina certo dia, hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes lhes tinha sido declarado: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, falando de Canaã, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Algumas versões bíblicas só usam resta um repouso, mas a palavra, né,
traduzida é o repouso sabático, é o sabatismo. Resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Aqui uma referência a Cristo. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de obediência. Aqui, o sábado é apresentado como uma manifestação plena da obra da graça nas nossas vidas, mas não como um mandamento a respeito de um dia semanal a ser observado. Eu tenho visto algumas argumentações pró-sábado e eu queria deixar as devidas respostas. Em primeiro lugar, tenho visto gente dizendo, não, você tem que fazer a distinção da lei cerimonial e dos 10 mandamentos. E a minha pergunta às pessoas é, que distinção é essa? Que ninguém, nem no Antigo Testamento, nunca reconheceu. Nós temos ritos cerimoniais? Sim. Ritos que cessaram porque eram uma figura? Sim. E nós temos valores morais que continuaram? Sim. E não só os que estão nos 10 mandamentos. Nós temos, por exemplo, a continuidade da não ingestão de sangue, que não era parte dos 10 mandamentos. Então a gente não pode dizer que lei moral são só os 10 mandamentos. Tem outras coisas que não estão nos 10 e que passaram. O que determina o que passa e o que não passa não é a nossa escolha de um rótulo, essa lei é isso, é aquela. É o que o Novo Testamento sustenta. E o Novo Testamento trata o sábado como a sombra de um bem vindouro e não um mandamento literal. Outro dia alguém me disse, mas me pregaram os 10 mandamentos para me tirar da idolatria. Eu falei, se usar os 10 mandamentos para te pregar isso antes da conversão, é outra conversa. A gente não pratica idolatria, não é por causa de uma declaração da lei de Moisés, é porque o Concílio de Jerusalém, é porque as epístolas determinam que não é para praticar idolatria. Outras pessoas dizem, não, os gentios convertidos foram liberados do sábado no Concílio de Jerusalém, mas não os judeus. Eu digo, então agora Deus tem 2 povos distintos. Quando a Bíblia está dizendo que não tem mais gentil, nem judeu, mas que ele fez um só corpo, uniu numa só carne. Não, nós estamos imaginando que agora tem 2 povos distintos e 2 leis, uma para cada um. Então Jesus não veio mudar, Jesus só veio aumentar uma lei para outro povo e deixar uma anterior com aquela. Gente, vamos parar de inventar moda e forçar a barra. O Novo Testamento não ensina a guarda do sábado. Para terminar, a pergunta é, houve substituição pelo domingo? Eu vou te dizer, também não. Eu sei que em Apocalipse 1, no verso 10, João diz lá, achei-me espírito no dia do Senhor. Alguns discutem que a expressão dia do Senhor, que aparece várias vezes no Novo Testamento como evento escatológico, tanto lá em 1 aos Coríntios 1, verso 8, no dia do Senhor Jesus, 1 Tessalonicenses 5, 2, o dia do Senhor vem como ladrão, 2 Tessalonicenses 2, 2, falando da vinda de Jesus, ele diz, ninguém faça vocês entender que esse dia já chegou, e é sempre o evento final da vinda de Cristo. O dia do Senhor virá como ladrão, de 2 de Pedro 3,10. Naquele dia os céus passarão com um grande estrondo, é a consumação de todas as coisas. Um grupo defende, João está dizendo, achei-me espírito no dia do Senhor, na revelação do final. Faz sentido com todo o Apocalipse. Porém, a descrição de como ele apresenta dia do Senhor é apresentado por muitos dizendo, não, aqui ele está falando de dia semanal, tem um contexto diferente. Ainda que seja, João teria feito um comentário e não teria estabelecido uma determinação da substituição do sábado pelo domingo, porque não há nada na Bíblia falando a respeito de fazer distinção entre uma coisa e outra. Pastor, mas cultos foram registrados sendo praticados no domingo. É verdade. Atos 27, 8 diz, no primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Você conhece o texto ali, entrou de uma igreja de gentios. Mas em Atos 16, 13, a Bíblia mostra que há registro de reuniões nos sábados também entre gentios convertidos, em Filipos. O texto diz, Atos 16, 13, no sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que estavam ali se reunindo. Então, nós temos menção das duas coisas. É fato que os cristãos passaram a tratar o dia da ressurreição, porque o domingo foi o dia que Jesus ressuscitou, como o dia do Senhor? Sim. É fato que começaram a migrar os cultos para o domingo? Sim. A pergunta é, há uma exigência de que o domingo seja observado ou de que o sábado foi trocado pelo domingo? E a resposta é não. Na minha opinião, tentar fazer uma mudança do sábado para o domingo é mais incoerente ainda do que guardar o sábado, porque não há nenhuma clareza de chamá-lo de dia do Senhor, não significa que as coisas que eram aplicadas ao sábado foram transferidas para ele. Então, de qualquer forma, quando falamos sobre a guarda do sábado, não há uma continuidade literal. Porém, eu encerro dizendo, no mínimo nós temos um princípio de descanso.
o corpo precisa de uma pausa do trabalho, a mente também, nosso coração deveria ter pelo menos um dia por semana dedicado ao Senhor, né? Se você pode fazer isso como a maioria das igrejas que tem os seus cultos principais no domingo, ótimo. Se você é alguém que precisa trabalhar no domingo e tem um outro sabá para o seu corpo, que não é exigência da lei, mas é um bom princípio a ser observado, você não está quebrando a lei, né? E se alguém por alguma razão diz, mas se eu quiser observar o sábado só porque eu quero, eu digo, faça isso, mas não imponha sobre lei para os outros. Acredito que esse, né, é a visão a respeito do sábado que nós devemos ter. Uma ordenança estabelecida por Deus, que na nova aliança é vista como uma sombra de algo futuro que ainda nos aguarda e não se cumpriu. E agora que as sombras começaram a se cumprir, nós não temos uma exigência da observação prática, mas temos um chamado a considerar com esperança tudo aquilo que ele projeta, a manifestação plena da graça. Eu espero que isso elucide, ajude você, né, a viver a vida cristã de uma forma simples e prática e, de fato, fundamentado no que a Bíblia diz e não no que os outros gostariam que ela dissesse.